Muito boa noite. Este é o Jogo do Poder de São Paulo, que vai ao ar para todo o Brasil, com exceção das cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, que tem o seu próprio Jogo do Poder. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu recebo o secretário municipal de desenvolvimento, o senhor Miguel Bucalem. E, secretário, quando eu vi que eu ia conversar com o secretário de desenvolvimento urbano, a primeira coisa que me veio à cabeça... Primeiro, boa noite. Né? Boa noite, Romino. Boa noite. Primeira coisa que me veio à cabeça foi, meu Deus, esse cidadão lida com licença ambiental. O senhor lida com licença ambiental também ou mais... Não, existe a Secretaria do Verde e Meio Ambiente que se responsabiliza pela licença ambiental. Quando o senhor precisa, o senhor pede a eles? Não, quando os empreendimentos requerem e passa, tem uma análise na nossa secretaria, mas quem faz a análise do licenciamento ambiental é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Mas o senhor tem que pedir? Em geral, é o empreendedor que pede. E quando é um empreendimento público, nós temos que também fazer o processo de licenciamento ambiental. Tá, então não vou nem me adentrar muito nessa questão de licença ambiental, porque eu sei que é uma loucura, é um negócio para tirar qualquer um do sério, essa coisa de licença ambiental. Mas, enfim, já que não tem... Essa questão, eu me lembro de há muitos anos que se falava na questão, especialmente dos jardins, era o problema das casas terem virado negócios, né? E existia aí uma necessidade de uma regulamentação disso. Como é que está isso? Isso desde o ano 2000 que eu escuto falar sobre esse assunto. Hoje em dia, está regularizado essa questão? Então, há toda uma legislação que diz em São Paulo que tipos de atividade que podem ser exercidas em que tipo de imóveis. Isso é regrado pelo que é chamado zoneamento. Nós tivemos, em 2002, aprovado um novo plano diretor e, na sequência, uma nova lei de uso e ocupação do solo e uma nova lei de zoneamento que está nos chamados planos regionais das diversas subprefeituras. E ela regula para cada imóvel que tipo de atividade pode ser exercida. Então, há corredores que podem, então, abrigar, às vezes até em áreas que têm uma fronteira com áreas residenciais, atividades comerciais de diversos tipos, dependendo do tipo de corredor, você pode ter determinados tipos de atividade. Então, existe todo um regramento para isso, que ao mesmo tempo reconhece que às vezes você tem uma característica especial em ruas que se tornaram, então, efetivos corredores e você precisa, ao mesmo tempo, proteger as áreas residenciais vizinhas. Então, tem todo um regramento. Agora, por exemplo, volto a falar sobre a questão dos jardins. Por assim dizer, na Rua Honduras, né? Eu digo isso porque toda vez que eu venho para cá, para a TV, eu sempre venho pela 9 de julho, entro na Honduras para pegar Brigadeiro Faria Lima para subir. Aquilo ali não é um corredor, aquilo é uma rua normal, mas ali tem negócios, tem casa, ruas como estas, elas também fazem parte desse zoneamento. Olha, ou agora hoje já tudo pode? São Paulo é muito grande, eu não posso saber exatamente o regramento da Rua Honduras. Eu dei como exemplo, mas em princípio... Desculpe, só para esclarecer, eu dei exemplo de uma rua que não é uma rua de avenida grande como a Estados Unidos, a Brasil, a 9 de julho, fez uma rua normal. Eu acho que se a rua tiver dentro de uma zona estritamente residencial zero, aquela zona que só permite residências. Nessas zonas realmente não é permitido ter outra atividade que não a residência. Então, nesses casos, precisaria de ser examinado o que acontece se for dentro de uma zona residencial. Não estou dizendo que lá tem especificamente, certo, eu só estava querendo entender como é que de fato funciona a questão. Tipo assim, o zoneamento é por região. Olha, todas essas ruas que estiverem neste lugar aqui, o zoneamento é X ou Y, ou é por rua de fato. O zoneamento, em geral, ele é por região, por quadras, mas, às vezes, uma face de quadra tem regras diferentes por ser um corredor. Ter características diferentes. Então, você pode ter zoneamento que se aplica só a uma face da quadra, mas, em geral, você tem nas quadras um dado zoneamento. Perfeito. No caso
desenvolvimento urbano, né? A sua pasta. O que é que, de fato, a pasta faz? O que é que ela... Eu faço essa pergunta para que, a partir daí, a gente possa conversar em torno dela. Essa pasta ela se preocupa com as questões de planejamento urbano e as questões de como direcionar o desenvolvimento da cidade. Então, ela acompanha e propõe toda a legislação de uso e ocupação do solo, acompanha o plano diretor, as revisões do plano diretor, ela tem que se preocupar com planos de desenvolvimento da cidade de longo prazo, ela propõe novas operações urbanas. O que são operações urbanas? São áreas que já são identificadas no plano diretor, que se pretende que essas áreas sejam transformadas, melhoradas, que têm potencial de transformação. Então, toda a preparação dos estudos, da legislação, para poder atuar nessas áreas é responsabilidade da nossa secretaria. Ela aplica, ela examina a aplicação da lei de uso e ocupação do solo em casos que precisam de interpretação. Aí vem questões de mananciais também, áreas de manancial ou não? Ela tem áreas de mananciais na medida que se aplica à legislação. Agora, toda uma parte de mananciais ligadas ao licenciamento ambiental está na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Então, aí, quando o senhor também tem que fazer o pagamento, a desapropriação? Não, a desapropriação tem um departamento específico da Prefeitura. Então, vamos dizer, a Secretaria... Mas o senhor determina? Eu quero desenvolver essa área aqui, vou desapropriar? Então, na medida que... Eu acho que o senhor está deixando outras pastas tomarem conta dos seus assuntos. Não, de jeito nenhum. Na medida que as intervenções que são planejadas pela Secretaria ou por outras pastas que exijam as desapropriações para elas se materializarem, então tem todo um processo. A pasta propõe a desapropriação de uma determinada área, mas há um departamento específico que lida do processo, como efetivar o processo de desapropriação. Então, cada pasta, de acordo com as suas funções, ela vai poder indicar, no caso que as intervenções que essa pasta quer promover exijam desapropriações. A questão dos outdoors que foram tirados, uma das bandeiras do prefeito Kassab, isso estava ligado à sua pasta? Está agora ligado à minha pasta, porque na minha pasta está a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, que agora ela faz toda a aplicação dessa lei. Então, houve a proposição da lei, agora existe a lei da Cidade Limpa aprovada, que regula toda essa questão, e essa comissão, que é vinculada à minha pasta, faz toda a aplicação da lei, examina os casos. Mas eu não tenho tido muito problema nesse caso, mas não, né? O pessoal já se adaptou, já lida bem. Acho que é uma lei que foi muito bem recebida pelos paulistanos, ela acho que teve um efeito fantástico na paisagem da cidade, a cidade começou a aparecer mais, a história da cidade começou a aparecer mais, e é aquele tipo de lei que o paulistano reconhece como uma melhoria. Isso é o grande mérito do prefeito Gilberto Kassab, que foi o idealizador e apostou nessa lei, de forma que é um reconhecimento da validade dela, e o que precisa de fazer agora é só a interpretação, às vezes, da lei, em particulares casos, que nem tudo a lei pode prever nos detalhes, então, às vezes, de interpretação, essa comissão analisa. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, mas antes, porém, o senhor é de algum partido, do mesmo partido, o senhor é filiado, quer dizer? Eu sou filiado ao partido do prefeito. Do prefeito. Isso. Então, perfeito. Porque eu ia perguntar o seguinte, e afinal, ele vai para o PMDB ou fica no DEM? Essa é uma questão que só ele pode responder. Tá bom, então a gente já volta depois desse breve intervalo comercial.